Então, vamos começar a nossa prática de meditação. Eu peço que se inscrevam se vocês gostarem e peço que comentem também, curtam, né? Tem como marcar aí gostei, porque quando vocês marcam gostei, se vocês gostaram de fato, outras pessoas quando entravam ver, olha, aqui tantas pessoas assistiram e tantas gostaram. Então é um bom sinal, eu posso ficar aqui e experimentar, tá bom? Então, ah, vamos começar a nossa prática. Respira. Senta numa posição confortável e respira. Hoje eu fiz uma chamada no Instagram, lembrando que todos os dias a gente tem esse encontro e que o propósito desse encontro é a gente lembrar da nossa verdadeira natureza. É lembrar que a prática de yoga não é uma prática nem a prática de meditação, não é uma mera prática de silenciamento. Não é somente para a gente ficar relaxadão, sabe? Isso ajuda também. Mas esse não é o propósito. O propósito de uma prática de yoga é a gente lembrar da nossa verdadeira natureza. Lembrar quem nós somos, né? Então, eu vou ler um trecho para vocês hoje da mãe pra gente meditar. Enquanto eu vou encontrando o trecho, vocês vão respirando, observando a tua respiração. Deixa teu abdômen um pouquinho solto, tranquilo. Vai aliviando o peso dos teus ombros. Aliviando a tua face. Deixa a língua repousando no fundo da boca. Divini, que bom. Respira. E aí todo mundo se concentra. Eu não achei a mensagem que eu queria. Todo mundo se concentra e pede por orientação nesse momento. E aí eu vou tirar uma mensagem aqui para que a gente leia e medite nela. Fecha os olhos um pouco. Respira. Se você tem alguma fé, peça aquele ser da tua fé. Peça a Deus
que nos oriente, que nos dê a mensagem correta para o dia de hoje. Então, gente, veio uma mensagem aqui chamada O Processo da Morte no Homem. São mensagens da mãe, Mirra Alface. Se vocês quiserem, eu compartilho pessoalmente por WhatsApp esse texto, tá? É um texto que é de livre circulação. O processo da morte no homem. Uma vez que o homem tem abandonado o corpo, seja ele consciente ou inconsciente, desenvolvido ou não, ele vai sempre para o mesmo domínio no início, a menos que seja um yogi, que possa fazer o que quiser consigo mesmo. Mas isto, como sabem, é um caso tão raro que não podemos considerá-lo. Todos os homens, os humanos, ao abandonarem o corpo, são lançados num domínio do vital inferior que não tem nada de particularmente agradável nele. O vital inferior é o nosso conjunto de energias, o nosso corpo de energias, desejos, atrações, instintos mais básicos, tá? A coisa mais importante neste caso é o último estado de consciência no qual ele se encontrava quando ambos estavam unidos, quando o ser vital e o corpo ainda estavam unidos. Assim, o último estado de consciência pode-se dizer o último desejo ou a última esperança ou a derradeira aspiração possui uma importância colossal para o primeiro impacto que o ser experimenta com o mundo invisível. Mais uma pausa, né? Algumas tradições indianas falam muito do momento final da pessoa e dizem que se a pessoa pensar em Deus nos últimos instantes, ela será salva, né? Não é que ela será exatamente salva, mas é que aquilo molda, como a mente é que está sempre moldando o mundo, a mente ela molda o estado de consciência em que a gente vai se encontrar. Então, tanto no processo de morte também como no processo de dormir. Se você vai dormir pensando em alguma coisa mais difícil, em algum problema, em alguma dificuldade, a tua mente, quando você entrar na inconsciente, ela vai acessar aquele estágio. No entanto, nem sempre a gente lembra, porque é realmente um processo inconsciente. Aí depois a gente acorda cansado, estressado, alguma coisa assim, e a gente não lembra por que a gente dormiu mal. Claro, o pensamento, o padrão vibratório que a gente cultiva durante o dia, ele está estabelecendo uma frequência padrão, é um padrão, né? E aí quando a gente vai dormir, ou quando acontece a morte, a gente acaba por repetir essa frequência, esse padrão, porque é um hábito, simplesmente. Mas por isso a gente deve cultivar um padrão de pensamentos positivos, sempre um otimismo, sempre uma confiança, sempre, porque assim a vida ela se torna mais plena e tanto no momento do dormir quanto do morrer,
isso se faz de uma forma positiva, construtiva, né? Não nos leva para o vital inferior, mas pelo menos para um vital superior, onde o amor é possível. E aqui a responsabilidade das pessoas em volta do moribundo é maior do que elas imaginam. Se elas puderem ajudá-lo a entrar em sua consciência mais elevada, estarão fazendo a ele o maior serviço de que são capazes. Mas geralmente o que fazem é apegar-se a ele tanto quanto possam e puxá-lo para si com um impetuoso egoísmo. É o que normalmente a gente faz, né, quando está perto de alguém querido, que a gente acredita que está partindo. Acaba que o nosso egoísmo é maior. Então a gente quer desfrutar da presença da pessoa e não pensa no benefício dela. O resultado, como podem ver, é que ao invés de ser capaz de recolher-se numa consciência um pouco mais elevada, que o protegerá em sua saída, ele é agarrado pelas coisas materiais e trava uma terrível batalha interior para livrar-se tanto de seu corpo como de seus apegos. Então, eu não vou aprofundar no conteúdo da morte, mas a gente pode falar do sono aqui, e a gente deve ter um ritual para dormir, né? Em tempos de quarentena, esse ritual deve ser intensificado, porque o tema que a gente tem vivido é uma doença. O tema da nossa vida, das notícias, de tudo, é uma doença. E uma doença que leva a óbito, né? Talvez não tantos, né? Não tão rapidamente, mas leva, né? De uma forma significativa, é por isso que estamos em quarentena. Então o tema da morte, ele não pode ser um tabu, né? Porque ele faz parte da vida, a morte faz parte da vida, e porque é o que estamos vivendo. Foi trazido, inclusive, por nossa quarentena, esse tema. É inevitável. E é importante que a gente pratique yoga. O que é praticar yoga? A gente lembre quem a gente é. A gente lembre da nossa verdadeira natureza. Que verdadeira natureza é essa? Liberdade, infinitude, eternidade, amor, abundância. Essa é a nossa verdadeira natureza, né? Todo o resto é a nossa natureza temporária. Então, o máximo que você puder lembrar disso, através do meio que for, se for através de um meio indiano, cristão, ocidental, sei lá, indígena, o que você tiver, não é importante o caminho, é importante o objetivo. O objetivo do caminho é chegar lá, é lembrar quem nós somos. Chegou meu suquinho dourado. Para ativar a imunidade, é suco de limão com açafrão e própolis. Extrato de própolis. Então, lembrar quem nós somos diariamente, constantemente, e cultivar esse otimismo voluntário. Vou mostrar para vocês como fica. Okay. E isso é o que a gente deve cultivar, tá? Todo momento. E antes de dormir, é fundamental que a gente pare e a gente cultive isso. E aí eu dou uma sugestão. Se vocês podem arriscar o horário, né? Ao invés de vocês colocarem despertador, antes de dormir, durmam cedo, durmam conscientes. Não fiquem assistindo filme até a hora de dormir, não. Nem assistindo TV, nem redes sociais. Parem um pouco antes de dormir. Façam uma leitura que te tragam para dentro. Meditem um pouco, respirem um pouco. E aí digam para si mesmas a hora que vocês vão acordar.
né? E se determine a isso, que o corpo ele responde e ele pode sim se acordar sem despertador. Muito melhor do que com despertador, eu garanto, tá? Então, talvez não tão precisamente no começo, mas com o tempo a precisão, com a disciplina, né, a precisão aumenta. Então, convido vocês a experimentar isso. Se vocês tiverem essa disponibilidade de horário para arriscar, né, no começo é um risco e depois isso vai se tornando disciplina. Eu já não uso despertador desde o ano passado, desde dezembro, e eu tenho dado as práticas ao vivo todos os dias e não uso despertador, né? Então é uma disciplina. E olha que eu não acordo na hora de vir, eu acordo antes, tá? Eu quero compartilhar isso com vocês porque isso melhora muito a qualidade do nosso sono e a qualidade do nosso dia também. Então agora a gente vai fazer a leitura do Tzolk'in, tá? Então hoje vai ser uma leitura mais sucinta. Hoje é o cachorro planetário branco. Deixa eu tomar um golinho do meu suco aqui. Vocês devem imaginar, limão, um pouquinho de água morna, açafrão próprio, e não é um gosto tão agradável, mas ele ativa a imunidade. Forte, muito forte. Arrepia na hora. O poder disso é impressionante, porque esse azedo, né, ele acorda a nossa energia vital e eu senti a minha coluna indo para o lugar. A gente acorda, é muito interessante, a gente acorda imediatamente. O corpo também acorda, né, não basta a mente acordar, o vital também acorda. E aí quando a gente acorda assim, ativa a circulação e o corpo então ele passa a ficar mais confiante. Então é um estado de emoção também mais confiante quando você se dispõe a isso. Cachorro planetário branco. O cachorro ele tem a função de amar e a lealdade e ele rege o processo do coração. O tom planetário ele é aperfeiçoamento, ele é produção e ele sela, né, o processo. Então ele diz aperfeiçoo com o fim de amar. Veja que é uma montagem, né? O selo ele traz alguns termos, o tom traz alguns termos e forma o Kim. Então não é uma coisa à toa. Existe uma forma de montar essa prece, esse mantra. E com o tempo a gente pode montar, né? A gente não precisa consultar. Claro que é fácil, a gente consulta, tá aí no site. Quem quiser adquirir também a agenda, tudo bem que a gente tá mais perto do fim do ano. O fim do ano é dia 25 de julho. Tá chegando mais perto, né, do fim do ano, então a agenda vai ter só um restinho. Não sei se tem agenda ainda para vender. Mas quem quiser adquirir a agenda do sincronário, vai se preparando que perto do fim do ano, perto de junho, julho, ela já vai sendo distribuída, tá? Já vai sendo vendida. E o cachorro, ele aperfeiçoa com o fim de amar. Então, todo o objetivo do dia é amar. Amar. E a ação do dia é aperfeiçoar. O que a gente está fazendo não é criar uma coisa nova, mas aperfeiçoando alguma coisa que já está criada. O cachorro ele tem essa característica de uma lealdade, mas é uma lealdade extrema, é uma disciplina. O cachorro é famoso por isso, né? Ele morre de fome, mas ele não sai do lado do dono.
Então, essa ação ela produz a lealdade, a fidelidade, né? Sela o processo do coração, porque nesse processo não cabe mágoa, não cabe nem sequer perdão, porque não tem mágoa antes, não tem ofensa antes, é só amor. O cachorro, nesse sentido arquetípico, ele pode até se sentir ofendido em algum momento, mas nunca magoado. Ele pode ter medo de você em algum momento, mas ele nunca vai se sentir magoado. No momento seguinte ele já está querendo carinho, já está querendo a alegria, já está querendo brincar, né? Eu sou guiado pelo poder do infinito. É o poder do espelho. O espelho é a reflexão, né? O símbolo em si ele representa dois espelhos de frente, formando imagens infinitas. Porque teoricamente dois espelhos um diante do outro, eles dão infinitas imagens um do outro, porque vai dando a imagem da imagem da imagem. É uma criação exponencial que não tem fim. Então, se a gente pudesse olhar o espelho se fosse um espelho 100% perfeito, que talvez não exista, mas teoricamente, né, 100% perfeito, então ele daria infinitas imagens. E o espelho eu sou guiado pelo poder do infinito, né? O poder do espelho é o poder do infinito e é o poder da gente refletir sobre nós mesmos. Então é isso que está nos guiando hoje. A gente reflete sobre nós mesmos com o fim para aperfeiçoar, com o fim de amar. Então a reflexão acontece com o aperfeiçoamento para o fim de amar. E a gente ainda tem aqui o poder do Sol como antípoda, como desafio. Então talvez hoje para algumas pessoas aí você sinta dificuldade de se conectar com o infinito. Mas você tem a Lua como análogo, como o teu braço direito, que vai te ajudar a se conectar com o teu inconsciente. E aí o inconsciente é o infinito que ainda não despertou, de certa forma. Então a gente já pode, através de pintura, de dança, de um movimento, a gente pode desbloquear esse antípoda. Sou um Kim polar. Isso aqui eu não vou explicar agora, até porque eu não tenho domínio. Já estudei, mas não lembro bem. E a frase de hoje, né? O guardião do meu coração me pede para brincar com ordem e perfeição. Ordem e perfeição, né? São as palavras do espelho também. E a brincadeira. Que a gente tem um macaco como Kim oculto também. É uma característica do macaco também, a brincadeira. Então, o guardião do meu coração, que é o cachorro, me pede para brincar, que é o macaco, com ordem e perfeição, o espelho. A gente usa o Kim oculto, que é um tesouro que normalmente a gente não nota, mas ele está lá disponível para ser usado. E aí, em rumo à perfeição do espelho. Então, gente, a gente vai encerrando a nossa prática por aqui, chegando aos 30 minutos, tem sido sempre longa. Vocês podem comentar, não no chat, tá? O chat é só para falar comigo durante o encontro. Abaixo do vídeo tem a seção de comentários. Vocês podem clicar gostei se vocês gostaram. E se inscrever, é só clicar na minha logo aqui, tá? E aí vocês vão ver o botãozinho para se inscrever e dizer o que vocês acharam. Quando vocês comentam, vocês ajudam
esse trabalho a chegar a mais pessoas também. Claro, compartilhar ajuda ainda mais. Mas quando vocês comentam, é como se vocês dessem um assinado embaixo, né? Um abaixo assinado, né? Dessem a sua autorização para que aquilo fosse visto. Então as pessoas novas ao verem, olha, Manuela Gonçalves viu aqui isso, o Guia viu isso daqui, achou isso daqui, né? Nair, Divine. Então, cada pessoa que faz um comentário, e aí, claro, se o comentário for negativo, vai valer do mesmo jeito, né? Quem vê, vai ver, olha, esse trabalho aqui não é tão bom, esse trabalho aqui é bom. Então é isso. Hoje a gente vai encerrar só com o Om, tá? Mãozinha em prece, inspira. Om Shanti 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 Hari Om. Paz, paz, paz. Namastê. Fica o convite para nos encontrarmos amanhã às 6h30, diariamente às 6h30 nesse mesmo lugar, tá bom? Um abraço e um bom dia.